meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a importância da amamentação nos primeiros dias de vida do recém-nascido. Lembrando que nenhuma mulher é menos mãe porque não amamenta no peito. Nenhuma mulher. Cada uma tem o porquê que não conseguiu amamentar, ou às vezes não teve leite, ou o bebê não pegou. Então, cada uma tem a sua razão. Então, nenhuma mãe é menos mãe porque não amamentou no peito. Quando eu tive o Adrian e logo que eu fui pro quarto, o Adrian ele já veio para mim e já veio direto pro peito. Nisso ele fez a pega correta do peito, mas eu não tinha leite ainda. O meu leite não tinha descido. Eu me lembro que quando eu tive o Arthur, eu sempre vou fazer uma comparação aí entre os três, porque cada um é uma experiência diferente. Não importa quantos filhos a gente tem, sempre a gente vai ter uma nova experiência. Então, na época do Arthur, quando eu tive o Arthur há quase 6 anos atrás, ele veio pro peito, os três vieram assim de imediato pro peito. Mas no caso do Arthur, ele veio pro peito, só que ele não conseguia fazer a pega correta. E também o meu leite não tinha descido assim de imediato, mas eu tinha um colostro. Então, assim, ele não conseguia sugar, ele não conseguia. Eu não tinha o bico do peito. Então, ele pegava só de um lado e do outro lado ele tinha que fazer o bico. Tanto é que ele que fez o bico do peito. Mas até isso acontecer, machucou demais. Machucou os dois seios, os dois peitos machucou. E assim, tem muitas mãezinhas aí, eu não julgo, tá? Porque assim, é uma dorzinha chata, eu não julgo. Mas algumas acabam desistindo de amamentar por conta de ter machucado. No meu caso, eu não desisti, eu queria muito amamentar. Então foi isso que eu fiz. Eu insisti na amamentação. E quando ele fez assim a pega correta, o leite desceu. Só que o leite veio descer mesmo só em casa. Então no hospital a gente sofreu um pouquinho aí para poder ele fazer a pega e vir o leite, né? Na verdade veio o colostro. Já quando o Anthony nasceu, o Anthony veio direto pro peito. Então assim, como eu praticamente emendei uma amamentação na outra, porque o Arthur e o Anthony, eles têm 2 anos de diferença. Então, quando eu engravidei do Anthony, o Arthur ainda mamava no peito. Então, assim, eu emendei aí praticamente uma amamentação na outra. Então, quando o Anthony veio pro peito, ele pegou super bem, o meu leite já desceu rápido. Então, foi tudo certinho. Agora, com o Adrian, ele veio, ele fez a pega certa, mas eu não tinha nem o colostro. Assim, eu agradeço demais também as enfermeiras ali do hospital, porque elas tiveram muita paciência, porque assim, eu meio que estava entrando em desespero, porque eu imaginei que eu não teria leite. Dessa vez eu imaginei que eu não iria amamentar o Adrian, porque não descia nem o colostro, não descia nada. Elas massageava demais os 2 peitos e nada acontecia, não vinha leite. Aí elas até falaram assim, nossa, o duro da cesárea é isso, por conta da anestesia, isso pode acontecer. Então assim, eu fui entrando em desespero, porque o primeiro dia o Adrian, ele não mamou. E além de tudo, elas tentavam dar fórmula para ele e ele não tomava. Ele, assim, muitas crianças, eu já falei isso em um vídeo, mas muitas crianças vão pelo lado mais fácil, por conta da fome, né? E o Adrian não. Ele foi, assim, insistente, ele insistiu no peito, ele queria o peito. Então, assim, ele sugava, mas não vinha nada. E acontecia que ele acabava dormindo.
e por que ele acabava dormindo. Assim, o que poderia acontecer era ele chorar, né? Chorar, porque não vinha nada, ele não conseguia mamar. Mas no caso dele, ele acabava dormindo. E assim, as enfermeiras falavam assim, mas ele não tá chorando, ele insiste tanto e ele não chora. Eu falei, não, ele não chora, ele dormia. E elas falaram que era por conta da glicemia. Então, assim, eu comecei assim, ficar mais preocupada ainda, porque a glicemia dele só ia caindo. Então, por que eu falo a importância de amamentar, assim, nas primeiras horas de vida do RN? Mesmo que seja a fórmula, né? Por que ele tem que mamar? Por conta da glicemia. Porque ela pode cair e causar o quadro de hipoglicemia. É o que já estava acontecendo com o Adrien. Assim, elas mediam a glicemia dele, só ia caindo, só ia despencando. Então, nisso, assim, foi me causando um desespero muito grande. Então, teve uma hora que elas também não sabiam o que fazer, porque além de eu não ter o leite, ele também não aceitava a fórmula. E o meu medo maior era eu ter alta ou nem mesmo ter alta por conta disso, ou eu ter alta e ele ficar por conta da glicemia. Então, ele já estava entrando em um quadro de hipoglicemia e aquilo foi me causando, assim, uma tristeza muito grande, né, por conta disso. O que era para estar, assim, vamos supor, em 90, foi o que elas falaram, assim, olha, a glicemia dele tinha que estar pelo menos em 90, mas estava em 40. Então, aquilo ali foi, assim, um baque para mim, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele tem que mamar, o meu leite tem que descer, e aquilo foi me causando muito desespero. Mas no dia da alta, graças a Deus, na madrugada, para eu ter alta, o leite desceu. Assim, o desespero foi tanto, não só com a gente, mas também, assim, até minha mãe se desesperou, porque ela ficou com medo, até da minha pressão subir lá na hora. Mas, assim, ela ficou com medo e até mesmo comprou aquela água inglesa para eu poder tomar. Gente, quando ela chegou com a água inglesa lá no hospital, ela entrou bem na hora que a nutricionista estava lá no quarto. Então a nutricionista, ela barrou, ela falou assim, gente, isso não tem, assim, não fala assim que é eficaz, né? Que é para isso mesmo, para poder descer o leite ou para aumentar o leite. Isso não é comprovado. Então, assim, não é bom tomar. Então, ela barrou, eu não cheguei a tomar água inglesa. Eu não sei se resolve. Agora, uma coisa que eu sei que pode ter contribuído, na hora ali eu comecei a pesquisar ali no hospital mesmo, eu comecei a pesquisar o que poderia ajudar a descida do leite. Então eu vi que a água de coco, ela, além dela hidratar, ela contribui para a descida do leite. Então ali no quarto tinha água de coco, ali no frigobar tinha água de coco. Então foi o que eu tomei, né? Meu esposo comprou mais, levou para mim. Eu tomei muita água de coco e ajudou. Eu creio que foi o que ajudou a descer o leite também. Tanto é que quando desceu de uma vez, assim, eu via que ele estava mamando, eu apertava, já conseguia ver o leite saindo. Então aquilo foi uma alegria imensa para mim. Imaginem, né? Uma mulher que já amamenta, já tem quadro de ter amamentado 2 filhos. Pro Arthur e pro Anthony eu tive muito leite. E assim, a gente até brinca que eu era igual uma vaca leiteira. E pro Adriano não ter leite, então eu fiquei sem entender nada, né? Mas pode acontecer. Então, quando desceu o leite, desceu assim bastante. Assim, não lá no hospital. No hospital começou a descer, mas quando a gente teve alta, que a gente veio para casa, ele já veio mamando. Então, assim, quando eu cheguei em casa, o leite desceu mesmo, desceu bastante. Às vezes também, assim, por conta da pressão, assim, de um pós-operatório e tudo mais, a gente fica com essas coisas na cabeça também. E quando a gente chega em casa, querendo ou não, a gente tá em casa, né? A gente relaxa melhor.
Então, isso contribui mais ainda para poder descer, né? Então, o que pode causar a hipoglicemia? É quando a glicemia ela baixa tanto que tem uma queda mais do que o normal de açúcar no sangue. Então, isso pode causar a hipoglicemia. E quando isso acontece em um recém-nascido, pode ser ainda mais grave. Então, assim, por isso que eu falo que é importante, mesmo que a mãe, assim, não desse o leite aí logo de imediato, mas o bebê, ele tem que ser alimentado, ele tem que tomar pelo menos a fórmula, que foi o que não aconteceu com o Adrian, ele não aceitou a fórmula. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, e se você é mãezinha aí, mesmo que não seja mãe de primeira viagem, assim como é o meu caso, mas que está tendo problemas com pouco leite ou que o leite ainda não tenha descido o suficiente, tomem água de coco. A água de coco, ela vai te hidratar e vai te ajudar a ter mais leite, a produzir mais leite. Depois que eu cheguei em casa do hospital, eu continuei tomando água de coco. Gente, eu só não enjoei da água de coco porque eu gosto muito de água de coco, porque senão eu teria enjoado. Então, tomem água de coco, se hidratem, tomem bastante água natural também, que isso vai ajudar. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trazer por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.